No vídeo passado, nós tentamos capotar, quer dizer, fizemos toda a estrutura do nosso kart cross e fizemos vários testes de suspensão e capotamos também. E hoje nós já vamos começar fazendo coisa errada. Bem, não exatamente coisa errada, mas tudo que não é para colocar em um kart, nós vamos colocar no nosso kart. E começando pela porta, onde já se viu kart cross ter porta, e nós já vamos começar fazendo agora. E vocês se lembram que antes nós resolvia tudo com cantorneira, né? E agora já mudou tudo, nós já estamos resolvendo tudo com metalon. Então depois dos nossos metalon tudo picado do tamanho certo, vamos prender certinho na estrutura da porta do nosso kart cross e com eles ainda presos, vamos pontilhar todos com solda, todas as pontinhas para evitar de sair fora. Já vamos aproveitar, dar uns cordãozinhos de solda para ficar bem reforçado, dar um acabamentozinho de leve. Vamos voltar a porta pro lugar bem certinho. Vou usar esse pino que se chama gonzo. Isso é usado para portão, usado para janela, para fazer a dobradiça. E vai ser a dobradiça da porta do nosso kart cross. Por último, vamos colocar uma travessa no meio para poder reforçar. E a porta do nosso kart cross está quase pronta, pessoal. Tô falando quase pronto assim porque ainda falta a tranca, falta nós fazer um batente aqui, mas ficou show de bola, olha só para vocês verem. Ah, nós ia colocar nessa parte aqui, né, preso para poder abrir desse jeito. Mas como que dessa forma aqui, cara, vai ficar muito mais tirado, olha só para vocês verem. Vai ficar tipo mais futurístico, alguma coisa assim, mas olha só para vocês verem essa imagem, cara, vai ficar doido demais, né? Mas aqui depois nós vamos fazer a tranca, fazer os batentes, outras coisas aqui. E aqui como que é um pino de gonzo de portão, ele sai dessa forma assim, ó. Mas depois nós vamos encaixar ela certinho aqui, ó. E vamos soldar ou colocar alguma coisa para poder limitar, para poder não sair fora. Porque senão na hora que nós estiver correndo depois lá dá ruim, né? Se esse negócio sair. Mas já tá tirado demais, cara. Show de bola. Imagina um kart cross com porta, cara. Só nós mesmo, viu? Mas agora nós vamos começar a fazer a parte do setor de direção. Inclusive nós temos que até tirar a nossa barra estabilizadora daqui, né? E vamos usar esse setor de direção aqui de Fit Uno. Isso aqui já foi diminuído já, que nós diminuindo ele. Ensinamos como fazer naquele vídeo que nós fizemos o mini tratorzinho. Tá tudo explicadinho lá como que nós fizemos para poder diminuir isso aqui e cortar nele. Já vamos começar desmontando aqui, pessoal, para nós fazer a adaptação. E aqui, olha só para vocês verem que, cara, eu não fiz esse setor de direção aqui, cortei ele para esse projeto. Eu cortei para o outro projeto que foi o Tratorito. Então, pessoal, e aqui deu certinho, cara, olha só. Nós não fizemos para esse projeto e deu certinho, ó. Deu certinho aqui e deu certinho aqui. Por que que eu falo que deu certinho? Porque essa parte aqui, ó, ele tem que terminar onde começa o duplo A. Essa parte aqui, que é móvel, ele tem que ser do tamanho do duplo A aqui, por quê? Porque senão o duplo A movimenta e quando ele movimentar, ele empurra essa peça se ela for maior ou também estica a peça se ela for menor. Então, cara, essa peça aqui, nós tem que emendar nela, que ela ficou curta agora, né? Então ela tem que ser do tamanho do duplo A e essa peça daqui, ó, ele não pode passar o duplo A para fora. Então aqui, cara, ficou show de bola. Só vamos emendar essa daqui. E agora não precisamos mais de um ferro de construção para segurar as rodas, pessoal. A roda já está presa aqui na direção, certinho. Mas aqui, pessoal, para poder funcionar certinho dessa maneira assim, ó, o duplo A abaixar e levantar dessa forma assim, e a roda não ficar abrindo e fechando, o que que tem que fazer, pessoal? Essa parte aqui da direção com essa parte do pivô, esse braço aqui tem que ficar andando paralelo com o duplo A. Não importa assim a altura que você coloque a caixa de direção. Se ela ficar dessa altura aqui, essa peça aqui tem que andar paralelo aqui. Fica mais baixo, tem que ficar paralelo também, para evitar de quando eu amortecer assim, as rodas não ficar abrindo e fechando. Agora o volante para nós colocar na direção, pessoal, eu tô pensando em usar esse volante aqui, ó, esse daqui que ele é muito chique, cara, ele tem um engate rápido, né, que é essa peça aqui, ó. Aí para nós colocar essa peça aqui, pessoal, o que está dificultando é o seguinte, porque eu quero usar isso aqui eu acho que é de Fit Uno, não tenho certeza não.
Mas aí nós vamos usar parte das peças que nós usamos no tratorzinho. E essa peça aqui que salvou nós bastante aqui. Por quê? Olha só para vocês verem aqui, ó. Ó, essa peça aqui, ó, tem o mesmo estriado dessa peça aqui, ó, que é a coluna de direção, né? Olha só pra vocês verem, encaixa certinho aqui. Já ajudou nós. Mas para poder fazer essa peça aqui dar certo nisso aqui, ó, que nós vamos ter que quebrar a cabeça num bocado aqui agora, cara. E agora nós já temos uma direção, né, pessoal? Mas aqui, ó, para quem conhece, sabe que setor de direção de carro a gente tem que dar muitas voltas para poder conseguir girar o pneu todo para um lado e todo para o outro. Mas kart, normalmente, a gente só dá tipo meia volta, pouco mais de meia volta, para a gente ter uma direção bem esperta, né? E para isso, pessoal, nós fizemos essa regulagem aqui, ó. Olha só para vocês verem. Aqui, ó, tem essa chapinha, né? Fizemos 3 furações aqui e nós colocamos logo na primeira aqui, ó. Aqui tá quase barrando, é só para vocês verem, ó. Tá bem rentinho aqui mesmo, porque esse pivô aqui, quanto mais perto do centro da roda aqui, mais fica esperto, com menos volta que a gente der no volante, ele vira rápido. Olha só para vocês verem como é que ficou. Ó, vou dar uma girada aqui, ó. O volante tá plano aqui, né? Tá reto. E eu vou virar pro lado de cá somente meia volta, só para vocês verem o tanto que vai virar, ó. Meia volta do volante. Olha só. Já virou quase tudo, né? O volante virando aqui, ó. Dessa forma assim, ó. Ó, já virou tudo. Então tá dando o que aqui? Ó, pouco mais de meia volta e já tá virando tudo, cara. Ó, pro outro lado, do mesmo jeito, ó. Tá reto, né? Vou virar pro outro lado aqui, ó. Meia volta, já virou quase tudo. Pouco mais de meia volta, já virou tudo, cara. Então eu acredito que dessa forma assim vai ficar bacana, porque a direção vai ficar esperta pra gente conseguir fazer uns drift lá no dia, cara. Acho que vai ficar show de bola, viu? E já que nossa direção já tá 100% funcionando, nós vamos começar a mexer agora, cara, com pedal de freio e de acelerador. Então, de início, vamos cortar 3 pedaços de tubo de 1 1/4 e 3 pedaços de tubo de 3/4. Vamos fazer a bucha na impressora 3D. Vamos cortar 3 pedaços de barra chata de 1 1/4 com 25 centímetros e 3 pedaços com 10 centímetros. Vou cortar uns pedaços de cantorneira também e vamos modelando tudo isso aí para nós ver se vai dar certo.
Não, vocês não têm ideia do tanto que eu fiquei satisfeito com o resultado, cara. Olha só pra vocês verem aqui, ó. Rapaz do céu, ó. Tá todos aqui funcionando bacana demais já, ó. Ó, falar pra vocês, bem a verdade, cara, tá parecendo coisa de profissional de verdade, cara. Olha só pra vocês verem. Caraca, mano, nós estamos ficando bom nas gambiarras, pô. Olha só pra vocês verem. Caraca, mano, tá funcionando bacaninha. Agora aqui, ó, tem 2 pedal que vocês estão vendo ali, ó. Tá vendo? 2 pedal aqui no cilindro de freio. Por quê, cara? Depois, eu vou falar a verdade, depois vocês vão entender o que vai se tornar esse negócio aqui. Vai ser um negócio bem diferenciado, cara. Não, tem que fazer um teste pra mostrar pra vocês que tá funcionando bacana, né? Ó. Sentar aqui, ó, olha lá, ó. Olha só pra vocês verem, ó. Caraca, mano, ó. Ficou muito confortável. Mostra de dentro aqui pra vocês verem, ó. Olha só. Não, pensa no acelerador top, cara. Ficou bacana, olha só, ó. Pá, ó, pá e pá, cara. Ficou show de bola demais, cara. Mas então, ó, direção e os comandos de pedal já tá tudo prontinho no lugar. Aí eu não mostrei pra vocês que não, mas nós fizemos aqui a tal da teoria de Arkman, né? Arkman, né? Isso, aí nós jogamos essa parte aqui, ó, que vai o pivô aqui, jogando pro lado de fora aqui, e jogamos pro lado de fora aqui também, para poder alinhar com o outro pneu contrário de trás, para quando a gente virar, tipo igual a gente vira aqui, ó, virar pro lado de cá, essa roda daqui vira mais do que a de lá. E quando a gente virar pro lado de lá, ó, a roda de dentro sempre vai estar virando mais do que a de fora. Mas agora nós vamos começar a colocar o motorzão no lugar, pessoal. E para isso, nós vamos tirar essa caçamba fora, porque ela vai atrapalhar a gente ficar mexendo com o motor aqui. Então eu vou só cortar esses pontos de solda aqui, que tá só pontilhado, depois nós volta com ela pro lugar de novo. E para a tração do nosso kart cross, nós vamos usar esse conversor de torque que a Máquinas Curitiba enviou para nós estar colocando mais potência no nosso projeto. Quando a gente coloca um CVT nesse motor estacionário de 13 HP, ele pega nessa parte ali, ó, desse bujãozinho de óleo ali, ó. Então, nós temos que fazer algum macete aqui para esse negócio aqui não acontecer. Nós temos que dar um jeito nesse bujãozinho de óleo. E já que nós já vamos desmontar, já vamos tirar também o governor, que é o limitador do motor. Então já vamos tirar um tanque fora, tirar o escapamento, arrancar o carburador fora também, porque depois nós vamos colocar um turbinado. Agora é tirar todos esses 7 parafusos que seguram a tampa para nós abrir o motor. Mas basicamente nós vamos tirar essa alavanquinha, colocar um parafuso no lugar com a borracha de vedação, colocar 2 porcas travantes e tirar essas engrenagens de plástico também que nós não vamos mais precisar. Vamos tirar um tecozinho na entradinha de óleo para estar encaixando o CVT depois e tirar um pedacinho na tampinha também. E é só fazer um cortezinho para a gente estar enrosqueando com a chave de fenda. Vou desconectar também o sensor de óleo e voltar com a tampa do motor de volta. O mais é montar todo o CVT que você já sabe como que faz. E agora que o nosso motor já está pronto para colocar no nosso kart cross, vamos colocar umas madeiras de pallet para nós apoiar o nosso motor. Mas calma, pessoal, que nós vamos fazer o suporte do motor de pallet não, tá? Isso aqui é só para nós apoiar o motor e agora que nós vamos começar a desenvolver o suporte de ferro mesmo pro motor. E depois de passar horas e horas e horas pensando como queríamos fazer o suporte, ainda não temos ideia de como que nós vamos fazer esse suporte, pessoal. Mas por quê? Porque nós estamos pensando em inventar moda, colocar essa caixa de ré aqui, pessoal. E isso que tá dificultando para nós. Mas vamos tentando aqui, cara. Uma hora esse negócio vai ter que dar certo. E a coroa que nós vamos usar vai ser uma coroa de 60 dentes, essa gigantona aí mesmo, para dar mais torque, mais força para nós. Nós vamos só cortar o centro dela, fazer as 4 furações para dar certo no flange do eixo da AQA. E agora nós vamos voltar tudo pro lugar de novo e vamos voltar na fase do planejamento do nosso suporte do motor. E uma das partes mais importantes que nós conseguimos adaptar no nosso kart cross, cara, que é o marcha ré, cara. Olha só pra vocês verem, ó. A corrente tá alinhadinha, ó. Olha lá pra vocês verem, ó. Bacana demais da conta. E eu vou colocar essa peça aqui pra me girar pra vocês verem, ó. Aqui, vamos dizer que aqui tá no neutro, né? Aí nós colocamos pra cá, ó. Aí tá girando pra frente. Bacana demais. Jogou pra cá.
Agora tá de marcha ré, cara. Top demais na conta. Mas por quê, pessoal? Tipo assim, né? Marcha ré vai ajudar nós na corrida? Correr pra trás? Não vai. Só que se caso a gente vai correndo e dá uma vacilada lá, alguma coisa, e sair pro meio do mato lá, ou pro outro lugar, a gente tem uma marcha ré, pá, e joga pro meio da pista e vambora de novo. Isso vai ajudar muito a gente lá. Mas agora chegou a hora de nós começar a adaptar o nosso motorzão, cara. E lá vamos nós cortar mais os pedaços de metalão pra nós fazer o suporte do nosso motorzão. E nós já temos nosso motorzão fixado no nosso suporte, pessoal. E aqui, ó, nós já temos aqui também a tração entre o eixo e a nossa caixa reversora. E agora nós temos que fazer a tração da caixa reversora com o nosso motor. Então nós vamos pegar essa corrente aqui de passe 420, que dá certo aqui no nosso CVT. E vamos colocar ele aqui, né? Beleza, corrente colocada, agora nós temos que fazer um sistema para poder ter tração aqui nessa caixa reversora, nessa ponta aqui. E para isso aí, pessoal, vou estar usando essa cruzeta aqui que já vem originalmente na caixa reversora aqui no kit quando a gente compra. E eu fiz esses dentes aqui, tá vendo? Essa parte aqui fui eu que fiz na esmeriladeira mesmo. Por quê? Porque nós vamos usar um peão de moto assim. Esse peão de moto aqui também foi trabalhado. Eu tirei essa parte de fora assim, ó, afinando aqui para poder dar certo na corrente de passe 420. Então esse aqui foi fácil, eu prendi na furadeira, igual vocês estão vendo aí, e foi esmerilando assim, só afinei ela dessa forma. Então vou pegar essa travinha aqui, ó, que ela é original para poder estar prendendo esse pinhão aqui na ponta do eixo da moto, né? Então nós vamos encaixar essa travinha aqui, ó, dessa forma assim, e vamos vir com o peão, encaixar aqui, ó. E aqui dentro desse dente que nós fizemos aqui, nós vamos encaixar essa travinha e rodar ela para cá, ó. Nós rodando ela para cá assim, ó. Tá vendo? Ela, é só a gente colocar o parafusinho aqui, ó, original também, ó. Coloca esse parafusinho assim, ó. Então vai ficar dessa forma. E aqui, ó, é só a gente encaixar nesse buraco aqui, ó. Desse jeito assim, ó. E aqui ele fica solto aqui dentro. Vou encaixar a corrente no peão primeiro e depois a gente encaixa nos dois juntos ali, ó. Pra dar certo. Bacana demais. Aqui só a gente volta com os parafusinhos pro lugar. Dá uma esticada na corrente aqui, ó. E agora, pessoal, nós não podemos deixar essa ponta de eixo aqui desse jeito. Mostra de pertinho pra eles verem aqui, ó. Ó, que fica assim, fica bambo, tá vendo? Porque ela sai pra cá e, além de tudo, ela não tem nenhum reforço aqui. Então, eu comprei esses mancais aqui, ó. Comprei esses dois mancais, que nós vamos usar esses dois. Aqui, ó. Vou cortar essa parte daqui, ó. Olha aqui de ladinho assim, ó. Ó, vou cortar essa parte daqui, nós vamos colocar esse mancal aqui para poder estar firmando essa ponta de eixo. E colocar esse outro mancal aqui também, nessa outra ponta de eixo de dentro ali, assim, ó. Porque aquela outra ponta de eixo ali que tá segurando o outro pinhão que vai para a coroa lá, vai ficar forçando assim também. Não é bom ficar forçando assim, apesar que tem um rolamento do lado de cá e tem outro aqui, mas mesmo assim vai ficar forçando muito ali e vai forçar a caixa para lá também, que vai fazer muita força, cara. Então, nós vamos colocar esse mancal lá na ponta e colocar o outro mancal aqui também. E agora sim, pessoal, ficou rígido o negócio. Olha só pra vocês verem, ó. Movimenta pra lado nenhum, cara. Ficou, tipo assim, reforçado essa ponta de cá do eixo e reforçado essa parte de cá também. Pode fazer força à vontade na corrente que não vai estragar nada agora. Agora, pessoal, a única coisa
que nós temos que reforçar mesmo agora é esse mancal aqui que nós vamos colocar na parte de baixo aqui, ó. Porque esse eixo aqui, ó, essa coroa estando mais pro meio, igual ficou aqui, na hora que forçar, vai forçar o eixo para cima e vai ficar morgando. É perigoso, não sei, quebrar ou algo assim. Então, nós vamos colocar esse mancal nessa parte aqui, ó, para estar fixando esse eixo aqui. E nós fortalecendo desse jeito aqui, ó, vai virar tipo um sanduíche, tipo que não vai forçar nem a estrutura e nem vai forçar o eixo, porque vai virar um sanduíche, uma coisa vai puxar contra a outra assim, ó. Não vai forçar nem o eixo nem a estrutura, cara. Vai ficar show demais. E olha só pra vocês verem aí, ó. Rapaz, agora sim, agora tem reforço, cara. Agora não tem por onde puxar, se for puxar para baixo, puxar para cima, de qualquer maneira ali tá um sanduíche ali, cara. Não força nem a estrutura e nem o nosso eixo. Agora vamos voltar a roda pro lugar e o motor também. E agora com o nosso motor no lugar e o sistema de tração pronto, dá para nós saber quanto de redução que ficou dando a nosso sistema de tração. Coloquei uma fita branca aqui, coloquei uma fita branca no pneu também. E nós vamos fazer aqui, ó, vamos rodar aqui tantas voltas para dar uma volta só lá no pneu, para nós ver quanto ficou reduzido, ó. Vamos lá, ó. 7 volta e meia. 7 volta e meia, cara. Então lembrando que aqui tá dando 7 volta e meia para a roda dar uma volta. E nós temos um sistema de CVT que tem uma outra redução que dá mais ou menos 3 volta e meia aqui que reduz então. Então quer dizer que 7 volta e meia com mais 3 volta e meia tá dando mais ou menos aí 22 a 23 voltas pro motor. Dá 22 a 23 voltas, né, para a roda dar apenas uma volta. Então, cara, 23 para 1 nesse motor tá bem reduzido, não tá, cara? Mas lembrando também que o nosso CVT vai aumentar aqui, né, ampliar, e aqui vai diminuir, então vai gerar muita velocidade nessa parte aqui. Então, pessoal, eu vou deixar para os especialistas de plantão falar para nós aí, somar direitinho aí, quanto de velocidade que vai dar de final, cara. Porque eu vou falar a verdade pra vocês, para mim somar isso aqui é meio complicado. Então, cara, vocês falam para nós aí, porque eu vou saber na hora do teste de velocidade, cara. Lembrando, pessoal, que aqui tem um peão de moto, né, que é de 14 dentes, e nesse ponto aqui também tem um peão de moto de 14 dentes, e aqui no CVT, o peão aqui, ele é 10 dentes, e aqui, ó, nossa coroa é 60 dentes. E se for para contar mais ou menos aqui, não dá pra gente saber exatamente, assim, o quanto que iria dar. Por quê? Porque aqui tem essa redução daqui para 14 e daqui tem da 14 para 60, mas aqui nessa caixa reversora também tem uma pequena redução desse ponto que entra aqui para aquele de sair lá, desse encontro lá dentro tem 1/4 de volta de redução, cara. Então tá 1/4 de volta de redução daqui para aqui. Então, cara, então é uma mexida aqui para poder saber essa quantidade de volta que iria dar no pneu. Mas agora nós temos que colocar freio no nosso carrinho para nós conseguir parar, né, pessoal? E a pinça de freio que eu vou estar usando vai ser essa daqui, ó. Vai ser uma pinça de freio da Titan, que eu acho que é de 2001 até 2006, alguma coisa assim. E é esse ponto aqui, ó, nós vamos estar usando esse aqui, que é a rosca que tem aqui, né, para poder fixar. E nós vamos encaixar aqui, ó, por baixo aqui mesmo, assim, ó. E aqui nós vamos fazer somente uma chapa aqui com os furos para dar parafusando nesses pontos de rosca aqui. E é só isso, cara. Vou falar com vocês. Eu acredito que esse sistema de freio aqui vai ser o mais simples que eu já fiz até hoje, cara. E olha aí pra vocês verem, ó, nosso freio já tá pronto, cara. Aqui também, ó, já tá alinhadinho, cara, ficou alinhadinho, já passamos até o aeroquibe já, ó. Não, eu tava pensando aqui, ó, nós começamos esse projeto atrasado, cara, e hoje aqui, ó, 28 de agosto, quinta-feira, e já tá com o motor no lugar, já temos o nosso sistema de ré. Cara, eu vou falar com vocês, eu achei que não ia dar tempo, cara, mas vai dar tempo até de nós fazer uns caprichos que nós tava pensando aqui, pessoal. Mas agora, pessoal, nós vamos fazer o nosso sistema de freio da dianteira, porque nosso kart cross vai ter, sim, freio na dianteira, pessoal. Então, vocês vão entender agora por que nós colocamos 3 pedal no nosso kart cross, sendo que nós vamos usar uma embreagem automática CVT.
Então vamos arrancar nossa roda dianteira do nosso kart cross. E as peças que nós vamos usar no freio, pessoal, vai ser essa daqui, ó. Essa daqui é um disco de freio da Burgman, mas é da Burgman mais nova, que é mais ou menos 2014, por aí afora. Esse disco de freio que vem aqui na AQA, esse daqui é da Burgman antiga, que ele é bem maior, é tipo 2006, 2007 mais ou menos. Então ele é bem maior que essa daqui, ó. Então eu vou usar esse daqui da Burgman mais nova, porque ele é bem menor e não vai precisar de a gente tirar pedaço nem nada para a gente encaixar aqui, ó. E olha só para vocês verem, ó, sobra bastante espaço aqui, ó, tá vendo? Sobra bastante espaço. E a pinça de freio que eu vou usar vai ser essa daqui, que essa aqui é para UTV, tipo assim, que já foi feito mesmo para kart cross ou quadriciclo, tipo assim. Então, nós vamos usar essa aqui. Essa aqui ele tem menos eficiência um bocado do que a pinça de freio da Titan, porque o pistonete dele aqui é um pouco menor, mas para nós que não queremos muito freio na parte da frente, é o freio mais forte nós queremos que fica na parte de trás, então vai ser excelente para nós aqui, porque ele é mais compacto, o disco de freio é mais compacto, aí nós vamos encaixar aqui, ó, olha só para vocês verem, não precisa praticamente adaptação nenhuma, cara, fazer gambiarra, porque já dá tamanho certinho e sobra até espaço aqui, ó, vai ficar show de bola. E eu já fui no ferro velho, pessoal, e olha só para vocês verem que consegui, ó, consegui esse tubo aqui, ó, cara, é pesadão ele. E aqui essa parte de fora aqui do cubo tem 70 milímetros e aqui por dentro desse tubo tem exatamente 70 milímetros também. Olha só para você ver. Vai ficar dessa forma assim, ó. E rapaz, eu acredito que vai ser muito fácil para nós adaptar esse freio aqui dessa forma, cara. Então, pessoal, vai seguindo aí para nós ver o que nós vamos arrumar de adaptação aqui. E olha só pra vocês verem, caraca, mano, tá ficando quase nível profissional, olha só pra vocês verem, ó, certinho, ó, alinhadinho, 100% alinhado e 100% alinhado assim também, não tá fazendo isso, ó, bacana demais, cara. Agora eu vou desmontar pra vocês verem como é que ficou prático, olha só, eu tiro esses 3 parafusos, ó. Beleza demais, já tiramos o disco de freio, né, agora só nós tirar esses 4 parafusinhos aqui, ó. E aqui já tá tirada a nossa flange, pessoal. Olha só pra vocês verem, ó. Caraca, mano, olha só. Aqui ficou com bastante solda. Olha só pra vocês verem, bastante solda. E na parte de dentro nós soldamos aqui também, ó. Isso aqui é bem reforçado, ó. Isso aqui só vai fazer força assim, só torcendo também. Não vai fazer força arrancando nem nada. Mas esse aqui ficou muito forte, cara. Show de bola. Agora nós vamos colocar lá pra nós fazer o suporte da pinça de freio. E agora nós já temos freio na frente, galera. Olha só pra vocês verem, ó. Ficou bacana, cara. Não dá pra nós testar direitinho mesmo, porque nós tem que comprar o Aeroquib e colocar o óleo ainda. Mas aqui dá pra nós fazer um teste aqui, ó. Olha só pra vocês verem, ó. Tá rodando bacana aqui, ó. Aí nós vai sopra aqui, ó. Olha lá, ó. Ó. Travou, soltou. E travou, soltou. Show de bola, cara, bacana demais. Aí eu não mostrei pra você essa frente nervosa que nós fizemos aqui, né, pessoal? Muito dos inscritos falou pra nós no último vídeo que essa frente aqui, ó, essa parte daqui tava sem ângulo de ataque. Então nós fizemos dessa forma aqui agora,
Olha só, agora ficou bacana, cara. Agora tem um ângulo aqui de ataque. Se caso bater em alguma rampa, alguma coisa, vai deslizar assim, pá, pra cima. E colocamos mais essas peças aqui também, pra ficar com a frente mais agressiva assim, cara. Eu achei que ficou show de bola desse jeito. O Michael tá ali, ó, inventando moda, fazendo uma surpresa pra nós ali, ó. Mas agora que nós já temos freio, já temos nosso motor e já temos direção no nosso kart cross, nós podemos voltar com a nossa carroceria pro lugar. Aqui, aguardem que ainda vai mais coisa, pessoal. Mas o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um passador de marcha para nós estar colocando na nossa caixa reversora para nós ter frente e ré no nosso kart cross. E o que nós vamos usar para nós estar passando essa marcha ali, pessoal? Vai ser isso aqui, ó. Vai ser uma alavanca de marcha de carro de verdade, pessoal. E isso aqui vai ajudar bastante ali, por quê? Porque aqui é o sistema de cabo. A gente movimenta aqui e lá movimenta assim. Isso aqui vai ajudar por quê? Porque se a gente for fazer aqui um sistema aqui de alavanca aqui, a gente vai ter que colocar várias articulações, porque essa parte daqui, ó, movimenta, ó, e a parte da cabine ali não vai movimentar. Então a gente ia ter que arrumar um monte de articulação, de colocar para aqui afora, a peça ia ficar movimentando, e essa parte daqui da alavanca de carro, né, sendo com cabo assim, cara, vai ajudar bastante a gente nisso aí, que a gente pode fazer várias voltas ali que não vai influenciar. E sem contar que vai ficar muito tirado, pessoal, uma alavanca de marcha de carro no nosso kart cross. Então bora ver qual vai ser os macetes que nós vamos ter que desenvolver ali. Então eu vou tirar um desses cabos e deixar somente um. Na verdade, vou tirar um bocado dos acessórios dele e vou cortar um pedaço na base dele também. E agora, ó, ficou bem menorzinho, ó, dessa forma assim. Agora vai caber aqui, ó. Vamos ver se nós conseguimos encaixar aqui agora. Aí, ó. Aí, ó, bacana demais. E antes não tava cabendo aqui, tava batendo o banco. Agora já dá pra nós fazer nossa adaptação aqui. Então vou parafusar com parafuso autobrocante e vou cortar um metalão no meio para evitar de muito peso, para nós soldar na parte de trás a alavanca e parafusar para reforçar. Agora que a nossa alavanca de marcha já está quase pronta, nós temos que desenvolver uma parte que vai puxar aqui na nossa caixa reversora. E para isso eu estou pensando em usar esse mini pivôzinho que eu cortei dessa parte aqui mesmo, pessoal. Vou soldar ela aqui, ó, para ver se dá certo, porque ela dá certinho aqui, ó, para a gente estar encaixando na ponta do cabo de aço aqui, ó. E nós temos que desenvolver alguma coisa para segurar ali também, ó. E olha só pra vocês verem o nosso marcha ré funcionando, cara, olha só. Cara, ficou bacana demais, funcionando direitinho. Vou mostrar por dentro pra vocês verem aqui, ó. Olha só pra vocês verem, ó. Caraca, mano, tá ficando um nível profissional nossas gambiarras, bobo. Rapaz do céu. Mas já que nosso carro tá parecendo mais com um caminhão, vamos colocar um para-choque nele. E olha só pra vocês verem o que nós temos aqui, ó. Um varão de cama, que é a mesma curvatura, o mesmo modelo de um para-choque original de caminhão, cara. Olha só pra vocês verem. E vai ser ele mesmo. E depois de cortar do tamanho certo e soldar uns pedacinhos de metalon, vamos posicionar bem certinho na traseira e vamos soldar uma dobradiça para ele ficar no modo articulado. Não, olha só pra vocês verem como é que ficou o para-choque do nosso kart truque, pessoal. Olha só, não tá parecendo um para-choque num caminhão de verdade? E articulado, olha lá, a molinha ali dentro, olha só pra vocês verem. Nossa, caraca, mano, você tá brincando, tá ficando só o ouro, né não? Olha só, ó. Caraca, mano, tá ficando tirado demais esse negócio, cara. Mas não acabou aí não, pessoal. Nós vamos fazer agora um aerofólio, cara, um corta-vento aqui diferenciado pra nós. Então partiu cortar um bocado de metalão de 2020 na chapa 18 e vamos posicionando e soldando aí pra vocês verem como que vai ser o modelo do nosso aerofólio. E não é que o nosso kart agora ficou com a cara mais agressiva com esse aerofólio, cara? Olha só pra vocês verem. Ficou com a carinha de mais esperta agora, cara. Mas agora nós vamos fazer um outro trem errado aqui. Quer dizer, um outro trem errado não, né? Uma coisa que não é pra existir num kart, mas nós vamos fazer no nosso kart, cara. Que é fazer uns paralamas muito da hora aqui, mano. E já vamos aproveitar e fazer uns estribos lateral de proteção aqui pra nós também. E enquanto o Michael vai cortando os metalão pra nós aí, eu vou fazer um outro negócio aqui, cara, que eu não sei se vai dar bom não, mas nós vamos fazer um freio de mão diferenciado aqui também.
também. E pro nosso freio de mão, vou estar usando esse freio de mão aqui de Fit Uno, cara. Ele também é quebradinho aqui, mas nós solda ele. E vocês se lembram que eu falei pra vocês na live que iria ter peça de moto, iria ter peça de carro e iria ter peça de bicicleta também. Pois é, e nós vamos pegar ela aqui agora. Vai ser isso aqui, ó. Uma pinça de freio a disco de bicicleta que nós vamos usar aqui para ser o nosso freio de mão. Vai ser somente para poder manter parado mesmo, porque nós estamos usando aqui embreagem automática, né? Porque esse CVT aqui ele é uma embreagem automática. Então, como que não vai ter marcha para poder se manter ele engrenado, a gente só deixa ele parado no morro, ele vai embora, então nunca vai parar. Então nós vamos colocar esse freio de mão de bicicleta mesmo aqui. Mas originalmente essas pinças de freio de bicicleta é feita para esses discos de freio de bicicleta fininho assim. Então se a gente for tentar encaixar aqui no disco de freio de moto, ele não vai querer encaixar, vai ficar assim, ó. Vai ser muito fino para ele. Mas muita gente não sabe que essas pinças de freio de bicicleta tem essa regulagem aqui, ó, que é esse parafusinho aqui, ó. Se você puxar para fora, a pastilha vem para fora, olha só. E sobra mais espaço, se for para dentro, ela vai para dentro também. Vai rosqueando aqui e vai para dentro. Porque isso aqui é de maneira que vai acabando o freio da bicicleta, a gente vai apertando isso aqui. Muita gente não sabe isso aqui e para de dar freio e a pessoa não ajusta mais aqui, acaba não aproveitando toda a pastilha ali. Mas aqui, ó, a gente vai abrir ela toda para fora aqui, ó, para garantir mais espaço possível. E agora, quando nós for encaixar aqui no disco de freio de moto, olha só para vocês verem, ó, vai sobrar até espaço, cara, olha. Cara, show de bola, ficou folgado, bacana demais. Vamos bater um pingo de solda no nosso freio de mão que estava quebrado e vamos cortar 2 pedaços de metalon de 20-20, soldar na parte de baixo do assoalho e cortar mais 2 pedaços de barra chata para nós estar soldando também. Vamos encaixar nossa alavanca de freio de carro e vamos colocar 2 parafusinhos para nós fazer os testes. Para fazer o suporte da nossa pinça, vou usar um pedaço de barra chata, vou dar umas modeladas nela, fazer uns furos e soldar um suporte bem alinhado perto do nosso disco. E por último é furar uma chapinha para nós estar passando o cabo de aço e furar um parafuso também para nós passar o cabo de aço. E agora é testar, né? Pra nós ver se o freio é frear de verdade, ó. Isso aí, ó. Vamos lá. Ó, rapaz, né? Que o negócio freia de verdade, cara. Ficou top, hein? E agora vamos paralamar nosso kart truck. Vou falar pra vocês, cada vez que a gente mexe nesse kart cross, fica parecendo com uma coisa. Olha só o naipe desses paralamas. O estribo aqui, paralama traseira, olha o outro lado aqui. Caraca, mano, que top, cara. Falar com vocês, não tá parecendo com aqueles caminhão do exército? Tá parecendo com aqueles jipão do exército, cara? Se pintar ele daquele igual, aquelas cores assim, parecendo folha, cara, deixar ele camuflado, vai ficar parecendo aqueles caminhão do exército, cara. Mas por ser o único kart cross que vai ter paralama, eu acredito que vai ser o único kart cross que vai ser preparado para barro, se tiver no dia, cara. Mas agora nós vamos pegar as portas dele, encaixar no lugar, para nós estar colocando tranca e colocar mais uns acessórios também. E a tranca que nós vamos usar vai ser essa daqui, ó. Isso aqui se chama de tranca avião, mas esse tá parecendo mais com revólver, não? Olha só pra vocês verem. A intenção é nós colocar ele mais ou menos dessa forma assim, né? Pra chegar e pá, e trancar. Ou do lado de cá assim, mas pra nós colocar do lado de cá assim, ó, nós temos que virar esse pino aqui, porque senão vai ficar ao contrário, né? Não vai fechar, né? Quando o batente vir aqui não vai fechar e vai ficar abrindo sozinho. Opa! Mas é isso aí, ó. Acho que eu vou virar esse pino. Aqui é só tirar esse parafusinho, ó. E nós tiramos isso aqui, ó, pra fora. Ele tem uma molinha aqui dentro, tá vendo? Aí nós vamos só rodar ele assim, ó, pro outro lado aqui, encaixar ele de volta. Aí vai ficar trabalhando ao contrário aqui agora. Aí nós encaixa o gatilho de novo aqui, ó. Taca ali o parafuso. Aí, bacana demais. Agora já vai funcionar ao contrário. E já temos tranca na nossa porta. Olha só pra vocês verem como é que vai funcionar, ó. Lect. E abriu. Oi. Fechou. Olha lá, ó.
top dinheiro demais, cara. Olha só. Que bacana. Ó o outro lado aqui, ó. O outro lado tá fechando igual carro novo, ó. Abriu aqui, ó. Só soltar aqui, ó. Caraca, mano, topzera. Quem é que tem porta e uma tranca dessa revólver no Kart Cross? É só nós mesmo, cara. Agora nós vamos apertar esses parafusinhos que tem no cubo do disco, no cubo da coroa e nos mancais para poder marcar, né, o nosso eixo, e nós vamos tirar ele fora para nós estar fazendo uns furinhos para encaixar esses parafusinhos. Esses parafusinhos que vai garantir que não vai sair nada fora do lugar. Inclusive nós vamos fazer até mais alguns furos no cubo da coroa, no cubo do disco, fazer rosca para nós estar fazendo mais algumas furação no nosso eixo para ficar ainda mais reforçado. Vou cortar 2 pedaços de cantorneira e vamos rachar ele no meio para nós formar esse quadrado aí que vai servir como suporte da nossa bateria. Vou cortar 2 pedaços de barra roscada, soldar de um lado e soldar de outro, e furar uma chapinha para a gente estar encaixando por cima da nossa bateria e apertar com parafuso borboleta. Vou soldar o nosso suporte pouco para trás do banco, perto da nossa balança, e agora nós temos um super suporte funcional para nossa bateria. Tá parecendo o suporte de bateria de caminhão mesmo, cara. Inclusive, nós cortamos mais uns pedaços de metalon de 20/20 e fizemos esse acabamento aqui, ó, na traseira do nosso Kart Cross, cara, que acho que ficou bacana. Deu um estilo legal aqui para nossa carroceria, cara. Mas agora nós vamos pegar essa caixinha de ignição aqui, ó, que veio no motor da Branco mesmo, original, e vamos arrumar um jeito de fixar ela aqui afora desse jeito aqui assim mesmo. E depois vai ficar parafusado dessa forma assim. Só não vou parafusar aqui agora, porque senão nós temos que tirar tudo para pintar tudo de novo. Inclusive eu soldei várias chapinhas nos cantos específicos, porque onde não tem como a gente parafusar as madeiras depois, que vai as tabinhas aqui depois, né, de pallet, nós soldamos essas daqui, ó, pra gente conseguir parafusar ou rebitar as tabinhas depois. Soldei umas ali, soldei para aqui afora tudo assim também, ó. E fizemos mais uma pecinha aqui, que nós vamos soldar ela dessa forma assim, ó, que vai servir de suporte do nosso painel que nós vamos fazer depois. E eu literalmente catei esse amortecedor do armário da minha mulher lá, ó, pra nós estar fazendo um teste aqui, cara, que eu acho que vai dar certinho pra nós colocar aqui nesse ponto pra abrir a porta aqui, ó, e segurar ela aberta assim, ó, sem precisar a gente ficar segurando. Então só cortei 2 pedacinhos de chapinha e fiz o furinho nelas, e peguei os próprios pivôzinhos do amortecedor do armário, tirei uma rebarba da latinha ali e soldei direto a nossa chapinha. E foi só soldar na nossa porta, e peguei o outro pivôzinho original do amortecedor também, foi só parafusar na parte de dentro do nosso kart. E agora com nossos amortecedores no lugar, olha só pra vocês verem como é que ficou, cara. Não, olha só, ó, viaja só, ó. Cara, automático, cara, ficou abrindo automaticamente sozinho, ó. Não, sente só, olha o outro lado, ó. Dá um toquinho aqui, ó. Caraca, mano, nossa senhora, fala que você nem acredita que esse negócio ficou funcionando desse jeito, não. Olha só, ó, olha a imagem aí, cara. Você tá doido, cara. Agora só aqui, ó, empurra um pouquinho aqui, ó. Acabou de fechar. Caraca, mano. E com certeza eu tive que comprar 2 amortecedores, né? Mas esse daqui, ó, ele é de 120, acho que é newton que fala. 120 newton. O outro era de 60, mas o outro também era do armário da mulher. Para a mulher não brigar comigo, eu tinha que comprar mais 2, é claro, né? Não, sente só esse barulho, olha só, ó. Nossa, cara, falar com vocês, Kart Cross com essa tecnologia é só medar o projeto, cara. Mas eu falar pra vocês, é até meio difícil de falar, mas eu acredito que agora acabou todas as partes de estrutura, cara. Acho que agora tá tudo pronto mesmo. Eu acredito que agora a gente pode desmontar tudo pra nós estar reforçando toda a solda que precisa, né, cara? Porque falar com vocês, fica muito ponto de solda, lugar assim, sem soldar. E pra gente dar acabamento em tudo e entrar pintando, cara, pra fazer uma pintura bem bacana, pra nós estar depois fechando algumas partes de madeira para ficar bem da hora, cara, vai ficar muito diferenciado. E nós não vamos testar, cara, não vou testar, não vou colocar carburador, testar, colocar nada para funcionar agora. Por quê? Porque se nós for fazer isso aí, cara, nós estamos tão em cima da hora, se nós for fazer isso aí, colocar para funcionar e testar, e depois desmontar e pintar, não vai dar tempo de nós terminar o nosso kart. Então, cara, vamos meter marcha aqui, vamos dar acabamento e tudo, depois a gente funciona esse negócio aí e faz o restante. E a galera tá falando que tem que chavetar o eixo, porque senão o cubo da coroa não vai aguentar, pessoal. Nós fizemos esse monte de furação aqui pra ver se daria certo, mas disse que não vai aguentar não. Mas como que na minha cidade não tem ninguém que tem fresador e ninguém faz esse tipo de serviço para poder fazer uma chaveta aqui no eixo, então, pessoal, nós vamos fazer uma chaveta caseira, cara. Então vou fazer um furo com a broca de 8 mm na beiradinha do cubo com 1,5 cm de fundura. E agora para dar acabamento com a retífica pro furo ficar bem certinho, e vou pegar um pedaço
pedaço de parafuso de 8mm e soldar no eixo onde vai posicionado o nosso cubo da coroa. E olha só para vocês verem como que vai funcionar a nossa chaveta, pessoal. Vai vir aqui, ó, cracked. Ó, olha só, cara, que show de bola, olha só. Cara, bacana demais. Não, depois desse monte de parafuso aqui, ó, que nós vamos parafusar, né, que nós furamos aqui extra. E essa nossa chaveta caseira, cara, falar com vocês, cara, não tem por onde isso aqui rodar não, cara, só se estraçalhar tudo mesmo, porque isso aqui não sai daqui, cara. A não ser que torce o eixo também, nem parte no meio, né? E enquanto o Mike vai soldando todas as partes que faltavam na nossa estrutura, e ficou mais ou menos uns 2 dias e meio com a esmeriladeira na mão para dar acabamento, vou empapelando as rodas para nós poder pintar, porque não vou tirar esses pneu porque é muito difícil, cara. E depois de tacar ali prêmio nas rodas, na balança, no duplo A e mais uma montoeira de pecinhas miúdas, olha só pra vocês verem como é que ficou o varal da minha patroa. Tem que tirar isso daqui antes que ela vê. Mas o bacana de tudo, cara, o mais legal mesmo, que dessa vez nós não precisamos comprar tinta, cara. Olha só pra vocês verem. A Solventex mandou uma montoeira de tinta pra nós. Olha só pra vocês verem. Tinta com várias cores aqui pra nós pintar. É solvente aqui, cara. Olha aqui pra vocês verem. Olha só, cara. Um monte de brinde pra nós aqui, ó. Olha só, pra vocês verem. Olha a garrafinha bacana demais. Olha só o naipe dessa caneta, cara. A caneta diferenciada. Não aperta assim não, a gente tem que rodar ela aqui, ó. Ó, ela vai aparecer a pontinha lá. Caraca, mano, tem diferenciado, bacana demais. Isso aqui, ó, vai ser pros meninos juntar as pratinhas deles, juntar as moedinhas. E agora, cara, nós começar a misturar um bocado de tinta aqui pra nós pintar tudo, que eu falo com vocês, o tempo tá correndo, cara. Aí lembrando, tudo que vocês quiserem saber de nossos patrocinadores, tá tudo na descrição do vídeo. Pô, eu não sei de onde é que apareceu tanta ferragem, não acaba não, cara. Você tá doido? E é só o Prime por enquanto, né? Tem tinta ainda. E depois de quase 3 dias dando o acabamento pintando, enfim, ficou todas as peças prontas, cara. Olha só pra vocês verem. Bacana demais, pessoal. Mas pra nós colocar nesse local aqui pra nós pintar, não mostrei o drama que foi pra nós trazer ele pra cá, pessoal. Mas agora eu vou mostrar o drama pra nós tirar ele aqui pra vocês verem. E enfim, está no jeito de nós começar a fazer as montagens. Tá tudo aqui pintadinho no jeito. As peças também tá tudo aqui, é só nós pegar e começar a fazer as montagens agora. E a minha preocupação é isso aqui, ó, porque nós enchemos o duplo A de solda e agora na hora de encaixar aqui deve dar alguma diferença, né? Vamos ver, ó. Ó, e deu muito, hein? Olha só, de cá tá aqui encaixado certinho e o daqui tá bem pra dentro, cara. Então a nossa técnica vai ser essa daqui, ó. Nós vamos pegar esse macaco aqui, vamos colocar ele aqui, para nós evitar de ficar dando uma retada. E vai ser de boa aqui, ó. Acho que vai chegar, abriu até demais aqui já, ó. Aí vamos fazer o teste pra ver, ó. Olha lá, ó. Ó, ficou bom, caralho. Ó. Filé todo já, ó. Agora esse daqui, ele é mais reforçado. Ele tem uma chapa aqui nervosa. Eu acho que vai dar mais trabalho pra nós abrir aqui, mas vamos tentar assim mesmo. Vamos ver se deu lá. Ó, rapaz, já ficou certinho já, ó. Bacana, bacana.
E a parte da frente já tá praticamente pronta, pessoal. Olha só, eu achei que ficou muito bacana esse vermelho com amarelo e esse preto, cara. Deu um contraste muito bacana. E essa parte de baixo aqui, ó, eu fiz essas buchas aqui na impressora 3D para nós estar colocando na nossa caixa de direção para firmar, para tirar as folgas, cara. E ficou muito bacana. Não vou usar nem aquelas coifa de borracha aqui não, cara, que eu vou falar com vocês, ficou melhor que o original desse jeito. E olha o naipe dos pedal pra vocês verem como é que ficou, cara. Mas agora, pessoal, nós temos que partir para a balança traseira para nós montar ela aqui. Mas primeiro eu quero forrar de tábua aqui na parte de dentro, pessoal. E tem que ser agora antes, porque depois se nós colocar o motor e a balança aqui, não tem como a gente tá parafusando nem arrebitando as tábuas. Então lá vamos nós pegar um monte de tábua de pallet para nós passando o desengrosso. Pra quem não sabia, trabalhei 12 anos só passando isso aqui, ó. Trabalhava com várias máquinas, não só essa, mas também 12 anos, só na capitaria. Mas na verdade, na hora eu não expliquei direito, mas eu trabalhava fazendo carroceria de caminhão, mas não com pallet. E depois de passar tudo no desengrosso, eu passei também tudo na planta para ficar ainda mais certinho. E aqui estão as nossas tábuas, vamos partir brincar um bocado com elas aqui agora. Aí galera, olha só, agora sim tá parecendo um caminhão truque de verdade, não tá não? Olha só pra vocês verem o capricho dessa nossa carroceria, cara, não. Agora nós já temos o motor no lugar, já tem a caixa de ré, já tem o banco, já tem volante, tem os pedal, tá tudo no lugar, galera. E olha só o naipe desse assoalho, como é que ficou. Cara, vocês tá doido, cara. Quando eu falei pra vocês que eu ia fazer o nosso kart cross e usar pallet nele, vocês achou que o negócio ia ficar esquisito, né? Mas olha só o naipe desse capricho, como é que tá ficando, cara. Ó, mas segura a mão aí que da agora pra frente tem muita surpresa aqui no acabamento ainda, cara. E galera, olha só pra vocês verem como que ficou a nossa carenagem de madeira, cara. Não é por nada não, mas eu fiquei muito feliz com o resultado, cara. Olha só pra vocês verem. Ó, os nossos paralamas, capô,
teto. Olha só o naipe desse aerofólio, cara. Olha só pra vocês verem. Eu acho que ficou bem agressivo isso aí, cara. Paralama traseiro. Olha só, a única coisa que eu acho que eu vou trocar aqui, cara, vai ser a cor desse para-choque. Não tô gostando desse para-choque branco, não. Mas olha só pra vocês verem aqui, ó. Paralama do outro lado, cara. Não, olha só. Caraca, mano, olha só essa roda virada que ficou tirada demais da conta. E olha pra vocês verem também aqui o nosso painel, ó. Ó, já tá virando a chave aqui já, ó. Virou aqui, ó. Ah, só falta colocar o carburador ali, ó. Olha lá, ó. Já tem a nossa marca aqui já, cara, só pra vocês verem. As portas tudo funcionando belezinha, ó. Destranca aqui, ó. Destrancou. Nossa, cara, automático, mano. Top demais da conta. Marcha ré funcionando. E olha só pra vocês verem o capricho aqui também, ó. Nós fizemos aqui de baixo, ó. A elétrica tá toda passando por dentro dos metalon, cara. Cabo de freio, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem daí, ó. O freio aí, ó. Tudo passando por dentro do metalon, cara. Tudo certinho. Olha por baixo assim, cara. Tá parecendo um carro de verdade, olha só. Caraca, mano. Olha só, parecendo um chassi de um carro de verdade mesmo. Mano do céu. Top demais, cara. Eu acho que tá top, né? Fala aí nos comentários o que vocês estão achando aí, ó. Olha aqui. Mano do céu, você tá doido. Eu tô pensando em não tampar essa parte da frente aqui, ó. O que vocês acham? Tô pensando em deixar desse jeito assim, ó. Acho que essa frente tá mais nervosa desse jeito assim, ó. Esses pedal ficam muito bonitos, cara. Tô com dó de tampar eles. Mostra aí de lateral aqui, por cima, pra vocês verem, ó. Caraca, velho. Fica só olhando ele toda hora. Namorando ele toda hora, cara. Toda hora que a gente olha ele, parece que tem assim... Caramba, nem dá pra acreditar que eu que fiz, a gente fica desse jeito, mano. Agora eu vou falar pra vocês bem a verdade. Eu acho que tá pra existir uma cor que combine mais de que preto com madeira, cara. Eu acho que ficou top demais, mano. Você tá doido. Mas agora, pessoal, nós vamos pegar esses pedaços de tubo que nós pegamos no ferro velho. Esse aqui é de inox. Tá parecendo aí escada de piscina, corrimão, mas vai servir, cara. E esses pedaços de escapamento de carro também, que nós vamos precisar dessas junção assim, ó. E a intenção é nós fazer um escapamento, cara, tipo esse escapamento daquelas carretas, sabe? Que sai desse jeito assim, ó. Sobe assim, sai cá em cima, que é ó, igual o escapamento de ônibus, de carreta aqui, cara. Vamos ver se nós vamos conseguir, mas se nós conseguir vai ficar top demais, mano. E para nós fazer a solda do escapamento, nós vamos usar essa surpresa que chegou para nós aqui, a Lutig 280 da Box Solder. E essa daqui tem um disjuntor na parte traseira para poder estar ligando ela. O painelzão dela parece um painel de carro novo, cara. E vamos ver o que vem aqui dentro, ó. Uau, cara, olha só, já veio com pedal, cara. Só que, cara, não sei se eu vou saber soldar com esse negócio aqui não, porque eu nunca peguei essa máquina. Mas, cara, fala com vocês, é muito top. Cara, aqui, uma bolsinha aqui dentro, cara. Olha a bolsinha chique, cara. Aqui vem mais um monte de acessório aqui dentro. Vamos ver aqui rapidão aqui, ó. Caraca, mano, faz ter dó de tirar daqui de dentro, ó. Muito bonito, cara, que top. Tem vários acessórios aqui, ó. E nós vamos ligar ela, cara. Falar que você, né? Eu nunca soldei com isso aqui, nunca vi nenhuma máquina dessa de perto, mas nós vamos tentar fazer um escapamento top com ela, cara. O que vai desse negócio? Cortei esse tubo aqui dessa forma que isso aqui é de inox e nós vamos tentar fazer a primeira solda nossa, pessoal. Vamos ligar a máquina aqui. Nós fizemos uma pequena regulagem nela aqui e vamos ver o que vai dar esse negócio, cara. Minha primeira vez que eu soldo com isso. Então vocês não reparem. Vamos lá. Vamos ver. Nossa, olha aqui, cara. Caraca, mano. Não é que o negócio tá ficando até bonitinho? Rapaz do céu. Bacana, bacana. Vamos tentar com a vareta de adição agora. Ó, vamos ver. Olha aí. Caraca, mano. Pela primeira vez, eu acredito que não tá tão ruim assim não, cara. Acho que vai dar pra soldar escapamento, hein? Então vou aproveitar somente a flange desse tubo e vou aproveitar também a flange do escapamento original. Vamos marcar outra flange pela outra flange, fazer as furações no lugar certo, modelar ele certinho e parafusar tudo no lugar. E como que não tem jeito de colocar o tubo lá para poder marcar, nós vamos no nível zoiômetro laser aqui, ó, desse jeito aqui, ó. O jeito que tá lá, vai ficar aqui assim, ó. E creu nele, ó. Aí, pessoal, tá mais ou menos pontilhado e é esse esquema mesmo que eu quero aqui, ó. Nós vamos cortar aqui depois, né? Mas aqui, ó, se vocês parar pra perceber aqui, ó, nós vamos apertar aqui, ó, tá vendo? E não pode acontecer isso, cara. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar aqui, ó, e aqui, e vamos colocar esse flexível aqui de cano de descarga aqui, ó. Vamos cortar ele aqui e vamos colocar ali para ter um movimento para nós.
É, galera, trabalhamos o dia inteiro para fazer isso aqui, perdemos o serviço todo. Hoje ganhamos nem uma mosca. Olha só pra vocês verem, ó. Quando nós parafusamos ele aqui, ó, desse jeito assim, ó. Quando o motor amortece, ele faz isso. E o máximo que nós já jogamos para cá, e aí ele ainda bate aqui, ó. Olha só pra vocês verem nessa imagem aí. Quando ele amortece, ele tá batendo aqui ainda. Então, para poder fazer ele ficar mais para cá assim ainda, vai ficar feio. Então, cara, abandonar o projeto e vamos fazer outra coisa, cara. Acho que eu vou descer para aqui afora aqui, ó. E nós vamos tentar fazer um design diferenciado com ele dessa forma aqui, ó. Ele diretão aqui mesmo. E enquanto o Michael vai cortando para nós soldar tudo de novo depois, vou pegar o coletor de admissão, fazer um furinho nele e colocar um bico de encher pneu para nós estar instalando a bombinha a vácuo depois. E olha só para vocês verem o naipe do carburador que nós vamos tentar instalar no nosso kart cross, pessoal. Só a boniteza dele já paga tudo, né? Então, ele vai ser instalado aqui, ó, dessa forma assim, ó. E eu tenho essa mangueira aqui, ó, que eu comprei. Ela vai ser encaixada aqui de um lado e de outro para nós estar instalando lá. E enquanto isso, fizemos macete no nosso escapamento e fizemos também uma soldinha bacana, quer dizer, tentamos fazer, né, uma soldinha bacana. Aí, pessoal, pra quem fez a primeira vez, que é a primeira vez que pega essa máquina de solda, acho que tá até bom, tá, ué? Olha só. Cara, acho que vai segurar e não vai vazar não, que eu acho que tá até bacana. Passei uma escova de aço aqui, ó. Eu acho que pela primeira vez, cara, tá top demais. É bem difícil isso aí, viu? Apesar que nós perdemos um outro, mas eu gostei do resultado, galera. Olha só pra vocês verem. Eu acho que ficou até mais compatível com o nosso kart, cara. Porque o nosso kart não é tão grande, o outro tava bem grandão. Eu acho que ficou até melhor que o outro, cara. Olha só pra vocês verem. Caraca, mano. Mas o nosso carburador aqui já tá no lugar. E nós vamos colocar uma gasolina nele. Pra nós dar uma acelerada aqui, pra nós ver que barulho que vai desse negócio, cara. Eu sei não, eu acho que o negócio vai até estalar, viu? Coloquei uma mamadeira pra ele aí. E vamos fazer um teste, né? Diz que esse carburador aqui não é bom de lenta não, cara. Vamos ver o que vai desse negócio aí. Ó. Ó, já pegou, uai. Caraca. Nossa senhora. Nossa senhora! Caraca, mano, você tá doido? Que violência de barulho é esse? Mas dele é lenta filé, cara. O pessoal fica falando que esse carburador assim, estilo curso assim, não dá lenta. Esse aqui deu lenta, hein? Acho que deu sorte nisso aí. Vamos lá de novo, agora vamos dar uma acelerada, ó. É, engraçado que quando a gente acelera, ele tava todo acelerado, igual vocês viram aí. E mesmo assim ele fica acelera e para sozinho, mesmo eu estando puxando tudo aqui. Nós temos que dar acertado nesse negócio aí, porque não tá bom não. Mas antes de nós mexer nessas regulagens de carburador aí, pessoal, olha só pra vocês verem o que nós arrumou pra nós colocar no nosso kart cross, cara, olha só. Já que tá parecendo um mini caminhão aí, uma mini carreta, sei lá, olha só. Nossa, cara do céu. Isso aqui é uma buzina de carreta, cara, olha só. Buzina de carreta, buzina daqueles verdureiros, que é esse caminhão. E a intenção é nós colocar desse jeito aqui mesmo. Cara, olha só, olha só. Mano do céu, esse negócio vai ficar doido demais, cara. Imagina o barulhão que vai desse negócio. Ela vem aqui, ó, com essa bombinha aqui, ó. Bombinha 12 volts. E nós vamos fazer a elétrica dela aqui, ó. E eu vou mostrar muita coisa não, mas daqui a pouco eu mostro pra vocês como que ficou. Aí a ligação da buzina de corneta, ó. As mangueirinhas tá passando aí, igual vocês viram. O motor ficou aqui. O relé aqui, tá ligado na bateria ali, ó. E aqui, ó, passou por baixo do carrinho daquele naipe bem escondidinho. Aqui tem um botãozinho daquele de clicar, tic-tac, coloquei por trás aqui. E aqui nessa parte aqui, ó, olha só pra vocês verem, ó. Fiz um furinho aqui, ó. Aí eu vou colocar um pedacinho desse de rebite aqui dentro, furinho assim, ó. Ele aperta lá, ó. Bacana demais.
Aí vou colocar essa almofadinha para servir de mola aqui, ó. Colocar nosso Metal Projeto por cima, que é a logo, e ele vai ficar assim, ó. Agora eu vou só colocar 2 parafusos aqui. E agora já dá para nós testar, cara. Olha só, para vocês verem, ficou no modelo original, ó. Cara, você tá doido, olha só, ó. Nossa senhora, não, fala com vocês. Agora tá virando um caminhão de verdade, cara. E depois de quebrar a cabeça com vários carburadores, o que deu mais certo foi esse da Honda Bis, que funcionou perfeitamente. Olha só os fogos no escapamento. Pessoal, o melhor funcionamento que deu aqui foi com o carburador da Bis. Mas agora nós vamos testar as engrenagens aqui para vocês verem como é que ficou, ó. Aqui tá ligando a chave direitinho, o acelerador já tá no pé lá, ó. Bacana demais, ó. Vamos ligar, ó. Aqui, pessoal, ó, vamos dizer que aqui tá no ponto morto. Olha só pra vocês verem aqui, ó. Tá rodando aqui, não tá rodando os da roda lá, ó. Né, o eixo. Aí, vamos mudar a marcha aqui agora, ó. Aí, encaixei aí na acelerada, ó. Bacana demais. Agora vamos mudar a marcha aqui, ó. Mostra aqui, ó. A marcha pra frente agora, ó. Olha lá. Agora vai pra... As engrenagens lá, olha que bacana, cara. Top demais, cara. Agora nós vamos entrar lá dentro do acelerado para nós ver. Mas até agora eu não expliquei para vocês por que nós temos 3 pedal ali com embreagem automática, que é o CVT, né, pessoal? É por causa disso aqui, ó. Esse daqui, ó, é o freio da frente, cara. Esse primeiro pedal aqui, ó, é o freio das 2 rodas da frente. E eu separei aqui no cilindro para frear esse daqui, ó, pro freio traseiro. Por quê, pessoal? Eu quero fazer um teste assim. Na hora que a gente estiver correndo lá, a gente usa somente o freio traseiro, porque freio traseiro é bom para na hora que a gente vai disputar corrida, esse tipo de coisa, fazer curva. Agora, o freio separado na frente é para mim fazer um teste assim, pra gente frear e acelerar e ficar patinando a roda traseira, cara. Eu acho que vai dar um efeito muito legal esse negócio, cara. Vamos fazer os testes pra nós ver. Eu acho que esse kart vai ser o mais fácil pra gente entrar, cara, ó. Bacana demais. Tem porta, né? Vamos lá, ó. Olha lá, ó. Freio traseiro. Vamos pra trás. Ó, cantou o pneu, cara. Do nada. Ó, pra frente agora. Frear o freio da frente, ó. Nossa senhora, você tá doido, cara? Ó. Pra trás. Freio traseiro. O freio da frente agora, ó. Nossa, cara. Pra frente, ó. Mano do céu, o negócio tá parecendo carro de verdade, cara. Você viu o jeito que tá amortecendo, cara? Que bacana. E tá com uma força absurda, cara. A gente vai assim, tá patinando. Cara, vamos correr lá na rua pra nós fazer os testes agora. Vamos na terra também, vou fazer uma bagunça aí. Ó, o que eu tô no bolso? Ah, isso aqui, ó, pra quem não sabe, isso aqui é nosso diploma de kartcista. Que agora nós somos profissionais fazer kart, né? Ou é carteira? É kartcista ou carteira? É carteira, né? Sente só o eco da buzina, ó.
Tá assustando os passarinhos e tudo. É, mas agora nós vamos sentir a pressão de verdade desse carrinho, cara. Vamos começar nos testes, ó. Fechar o carro do meu... Quer dizer, a porta do meu carro. Bora, ó. Vambora. Rapaz, tá forte, viu? Tá forte pra danar. Ó, diz que pra provar que tá forte, diz que tem que fazer o zerinho no asfalto, né? Será que faz? Será que vai fazer um drift no asfalto? Vamos tentar? Aí, ó, a galera que estiver achando que tá fraco, olha aí, ó. Zerinho no asfalto, e foi bem zerinho do asfalto de verdade, hein? Esse que foi real mesmo. Ó. Você tá doido, cara, o negócio ficou forte com força, cara. Parece que tá com turbina, hein? Ó, rapaz, pode vir de turbina e como é que fala? Outro negócio lá é supercharge. Vai encarar, hein? Você tá doido, cara. Ó, e desde nem tem porta lá, ó. Nossa, cara. Não, sente só a pressão dessa arrancada. Ó. Rapaz, você viu? O negócio chega e dá uma levantada assim, cara. Que top, meu. E tamo assim, tá parecendo carro novo. É, pessoal, agora que é a hora que bate aquela adrenalina, né? Que a gente acaba de fazer um projeto e já vai te fazer um tiro aqui, fazendo o teste máximo, que é o teste de velocidade, cara. Você tá doido? Mas vamos lá, vamos acelerar tudo pra ver o que vai dar nesse negócio aí. Bora! 1, 2, 3 e já! Aí, galera, ó, 66 de máximo. Eu acho, galera, que para arrancada, eu acho que a gente pode até diminuir mais, cara, na velocidade, colocar mais força, viu, cara? Tá correndo bastante ainda. Como de costume, vamos fazer um teste subindo o morro, pessoal. Se esse kart aqui subir esse morro aqui de boa, cara, falar que dá pra nós fazer uma trilha com ele, porque agora sim nós achamos um morro pesado, cara. Não sei se dá pra vocês verem daí, ó. Aqui nós já tá subindo assim, ó. E lá, ó, pá, você tá doido, vamos lá. Soltar nosso freio de mão, vamos lá. Eu vou, na hora que estiver bem no pé do morro aqui, ó, que eu vou acelerar, ó. Vamos devagarzinho, ó. Aqui eu vou acelerar, ó. Aí, ó, pegou o morrão. Vamos ver se eu embalar. Sobe de boa, cara. Embalando. Sobe de boa aí, embalando, cara. Top demais. Cara, que show, mano. Que show, que show, que show. Olha. Ó, 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 ó. Você tá doido? Nossa senhora, que isso? Ó o morrão, ó o morrão.
Subiu a mesma coisa de nada, cara. Vamos achar uns lugares legais pra nós fazer trilha, cara. Você tá doido? Que bacana. Ó, vamos testar o freio de mão. Ó, vou soltar o freio normal e vamos aqui, ó. Ó, bacana, cara. Que show. Ó, nós vamos baixar aqui, ó. Tá. Rapaz, show demais. Agora soltar o freio aqui. Já solta você levando assim. E vamos dar ré agora, ó. Morra acima, hein, ó. Que é isso, cara? Que ignorância é essa? Aí, pessoal, aqui começa a estrada de terra. Vamos fazer uma poeira ali agora, fazer uns testes, cara. Pulando uns buracos agora. Se tiver filmado esse amortecimento, ele ficou top demais, hein? Cara, falar com vocês. Dá vontade de parar de andar não, que esse trem é viciante. Mas você não fez, não foi o zerinho, não. Você fez foi o 8. Ai, mas zerinha é pros fracos, 8 é pros fortes, né? Aí, pessoal, já que a TDS mandou fazer uma pista de kart cross pra eles, aí, ó, contratei uma empresa de terraplanagem ali, ó, pra fazer uma pista de kart cross pra nós também, ó. Taca ali, pau. Pô, cara, top demais, Ficou tá? top demais, cara? Bom demais aqui. Rapaz, você viu a potência que ficou no negócio? Demais. Rapaz, você deve acompanhar o Corolla quase, hein, cara? Você tá doido, ficou violento. Aqui, siga do canal. Ó, que top, cara. Bacana. Aqui, Seu nome? Felipe. Felipe, top demais. Aqui. Ó, quer ver o comentário lá, hein? Parabéns, tá? Isso Siga aí, lá seus valeu, projetos lá. Obrigadão. Bacana demais. Obrigado. Eu e meu menino sempre curte lá tudo que você posta. Aparecendo lá na Box Day lá, ó, para ver a corrida de kart cross com nós lá, ó. Dia 4 de outubro. Aqui, sucesso, parabéns pela criatividade, tá? Obrigadão. Valeu. Valeu. Vai, corta. Eu acho que se não quebrou dessa vez, não quebra mais não, cara. Você tá doido? Olha só, o carrinho tá irreconhecível. Caraca, mano, tem terra pra tudo que é lado aqui. Ó, o pneu já parou atolado aqui. Olha só. Mano do céu. Cara, a quantidade de terra que tem na corrente, olha pra você ver. Você tá doido. E o CVT, ó, com a correia, não comeu a correia nada ainda. Olha pra você ver, tá novinho ainda. E a poeira não tá influenciando no CVT não, cara. Tá indo de boa, hein? Tá indo de boa, tá dando nada no CVT, né? Tá não, o CVT tá normal, É. tá limpo. A correia dá certo na poeira, sim, viu? Agora eu vou falar um negócio pra vocês, eu acho que nós temos que treinar, porque aqueles freios ali tem engalobando a cabeça da gente. Na hora que eu cheguei ali assim, ó, eu pisei no freio, no acelerador e travou, cara. Eu esqueci, cara. Eu tava com o pé no freio, tipo meio que escorando. Vacilei ali. Mas tá bom, depois nós só cortando tudo.
Agora eu acho que é uma semana só pra limpar isso aqui, ó. Pra nós partir pra Box Day, cara. Inclusive, pessoal, se vocês não tiverem feito a inscrição pra participar da Box Day, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí. Cara, é dia 4 de outubro agora, cara. Vai estar todos os influenciadores lá pra poder participar e disputar a corrida lá, né, cara, da Box Day. E nós vamos estar lá, cara. E eu acho que o bichinho aqui, cara, tá ergonômico. Ele ficou bom, cara, pra poder acelerar. Tipo assim, tá bem estável, não tomba à toa, cara. Ele nem ameaça tombar, cara. A gente acelerando, cortando o giro no máximo aqui, cara. Ele não ameaça a tombar a nossa Scaniazinha aqui, cara. Inclusive, eu quero agradecer bastante, cara, os patrocinadores aqui, que foi a Branco que forneceu o motorzão pra nós, a AQA que mandou o eixo aqui completo com o disco, coroa e tudo mais aqui, a Genius Tire que mandou esse pneuzão, cara, só pra vocês verem, nós rodamos no asfalto, rodamos pra tudo quanto é lado, não acabou nem os cabelos aqui ainda, cara, você tá doido, pneuzão top. E a Solventex que mandou as tintas pra nós, pra fazer o carrinho ficar bonito, e Máquinas Curitiba que potencializou o nosso motorzão aqui também, com esse CVT aqui, cara, você tá doido, top demais. Sem eles, cara, ia ficar mais caro pra nós ainda, você tá doido, eu não consegui fazer isso tudo não. Você é louco, cachoeira. Mano do céu, ver ele andando assim é top demais, ver o carrinho andando com outra pessoa. Galera, olha só pra vocês verem. No final da brincadeira, olha só. Soltou os parafusos tudo aqui, cara. Nós nem viu, tá de noite já, ó. Olha aqui, achamos um deles aí. Olha só. Pegou na roda aqui por dentro assim, ó. Ele ficou andando aqui, ó, por dentro aqui, ó, sem nenhum parafuso, cara, olha. Relaxamos um bocado aqui, ó. Mas dá pra colocar os parafusos de volta. O negócio é achar os parafusos nessa escuridão. Pô, pra lá, eu tô de noite já, ó. Você tá doido. Conseguimos achar 3 parafusos. Pessoal, a escuridão aí, ó. Tô andando aqui pra ver se acha os parafusos, que o Michael andou aqui afora. E achou somente 3 parafusos. O outro tá sumido, cara. Faz um tempo que nós estamos caçando aqui. A última pessoa que andou aqui foi a namorada dele. E ela andou, passou aqui afora, subiu aqui. Vamos subir aqui pra ver, ó. Aqui. Nossa, cara, que top, mano. Bacana, cara. Show de bola, ó. Olha, e com a roelinha e tudo, cara. Tomara que não tenha amassado, né? Nunca vi tanto drama dentro de um vídeo, cara. Você tá doido. Bacana demais, bora fazer fogo. Galera do céu, o carro agarrou ali embaixo ali, ó. O carro do Michael. O kart cross passou vazado, eu subi com a moto. Agora nós vamos lá embaixo lá, pra nós tentar desembolar os carros ali. Vou ver se eu puxo o outro carro dele, esse ali. No S10, sei lá, ou com kart, cara. Isso tá dando pra ver na imagem não, ó. Mas aqui tá ruim demais, cara. Ué. Tá ruim demais. Terra fofa pura. Carro normal sobe que não, cara. Olha só. Você tá doido? Ué. E nós pegamos um tubo e cortamos ele no meio, cara. E só emendando pra dar o tamanho do pneu. Pra nós tá colocando ele aqui agora. Olha só pra vocês verem. E o negócio é nós esvaziar bastante o pneu. E agora nós encaixar a capa aqui, ó. As capas de ferro já tá instalada. Vamos lá ver se vai dar fogo agora, cara. Vambora. Deu não? Deu não? Ué, esse aço parece que é mole. Ó. Deu fogo então não? Deu não. Deu não, cara? Rapaz, achei que ia dar fogo, hein? Eu acho que esse aço aqui é muito, dessa chapa é muito mole, né? Fazer o quê? Nem tudo dá certo, né? Freia o freio da frente e mete o pé pra ver. Não sai, não sai. Nós fizemos até esse sistema aqui, ó, pensando nesse tipo de coisa aí, ó. Frear e meter o pé, e não deu, cara. Tá saindo. Eu tô correndo. Aqui.
Nossa, Deus, arrebentou, foi a correia, cara. Arrebentou a correia, ficou patinando demais no lugar só. Nossa, Deus, tá tudo quente demais, você tá doido. Nossa. A correia arrebentou, virou pra trás. Você tá doido. Mas é isso aí, ó. Tem que pôr mais correia. Correia gasta mesmo, porque esse CVT que gasta bastante correia. Mas parece que ele esquentou demais, acelerando no lugar só, sei lá. Galera, enfim, estamos em casa. Cara, pensa num dia longo que foi ontem, mas foi divertido, cara. Mas os carros garrou morra acima lá, cara. Você tá doido? O kart cross passou de boa naquelas montanhas lá, mas os carros garrou, cara. Nem filmei muita coisa não, senão o vídeo ia ficar mais longo, cara. Eu até desculpa vocês que eu falar com vocês, esse vídeo vai ficar muito longo, eu tenho certeza que ficou muito longo. Mas eu peço até desculpa por vocês não terem postado mais vídeo ontem, porque falar pra vocês, não tinha como. Se eu fosse parar e ficar editando o vídeo toda hora, parar, editava o vídeo e voltar a mexer no nosso kart, cara, nós não ia terminar esse kart não. Então, você meter o pau e terminar esse negócio e depois de tudo testado pronto, nós postamos o videozão completo lá, mas o negócio é terminar o kart, cara, porque senão nós não ia participar da Box Day, que já é dia 4 de outubro agora, cara, você tá doido, em cima da hora. Agora eu vou falar com vocês sobre um negócio, eu comi tanta poeira ontem, que eu acho que eu nem vou almoçar hoje, cara, eu tô cheio. Você tá doido? Tem que colocar máscara pra andar com esse kart cross. Mas graças a Deus deu tudo certo, cara. Os problemas mais urgentes, vou dizer que deu sim, foi o BO de soltar todos os parafusos da roda lá, cara. Graças a Deus já tava parando o kart. Aí a roda veio balangando assim, parou na hora. E outra coisa foi só arrebentar a correia, né? Que é uma coisa normal. Que CVT rebenta a correia mesmo, gasta a correia mesmo, igual vocês sabem. E ainda mais que nós metemos o pau nele o dia todo, cara, até de noite, cara, sabucamos todo no máximo. Se tiver dar problema, vai dar problema agora. Mas outra coisinha que deu, que é pra gente fazer alguns acertos aqui, esse freio traseiro aqui, ele tá vazando aqui, cara, então nós temos que dar uma ajeitada nisso aí, talvez trocar aquelas arruelinhas, não sei, porque eu nem falei pra vocês no vídeo, mas nós ficou apertando, usando mais o freio dianteiro, porque quando pisava no traseiro ele dava aquela esguichada ali, cara. Então a gente nem testou muito o freio traseiro, mas tá bacana, tá funcionando direitinho. Inclusive eu tava querendo fazer umas outras estratégias, frear só por parte da frente, depois fazer uns negócios lá. Acabou que, para vocês, correria demais, cara. Deu pra testar tanta coisa. O mais alguma folguinha na direção, igual esse pivô aqui mesmo, cara, tava praticamente novo. E ele deu uma folguinha lá, então nós vamos ter que trocar ele. Algumas coisinhas assim, cara, de fazer algumas acertinhos. Mas graças a Deus deu tudo certo, rodou tudo liso, funcionou tudo certinho, cara. Mas agora eu vou pedir pra vocês pra deixar nos comentários, cara, qual o upgrade que a gente faz aqui a mais. Eu tava pensando em talvez colocar um retrovisor aqui, dá uma ideia pra nós, qual o retrovisor que a gente consegue colocar aqui, que seja cromado, bonitinho, sabe, um modelo mais antigo, igual ele aí tá parecendo uma carretinha, isso é um caminhãozinho antigo, sabe, parecendo um trolley, sei lá. E outra coisa, cara, talvez colocar um farolzinho, não sei como é que eu coloco aqui, se é a bateria, cara, se vocês quer colocar link aí pra nós na descrição, não tem problema, aliás, nos comentários. E se der tempo, eu queria muito mexer nesse motor, cara, já tá bem forte o nosso negócio aqui, cara, com o sistema de relação aqui, mas eu tava pensando em talvez encurtar mais a relação, porque tá correndo bastante, tá dando quase 70 km por hora, se voltar pra 50 km por hora, acho que pra nós é mais vantagem ainda, e o que vai dar mais torque ainda, cara. Fala que você tá patinando no asfalto, cara, tá forte, mas quanto mais forte é melhor pra nós, pra disputar a corrida. E eu queria, se der tempo também, eu queria mexer no cabeçote, cara, trocar a mola aqui, dar umas fuçadas aqui, abrir os dutos aqui, cara, dar uma turbinada boa nele e testar outro tipo de carburador também, mas não sei se vai dar tempo, cara. Se der tempo, eu farei um bocado de coisa assim, pra deixar ele mais forte ainda, mas é aquele negócio. Cara, já tá funcionando top, já tá bem forte, já estamos aqui com o nosso kart, cara, muito top, bacana pra mostrar pra vocês lá no dia da corrida lá, cara. Dá pra nós desembolar bastante coisa, cara. Eu acho que ficou top, não ficou, cara? Eu acho que ficou muito bacana o nosso kart cross. Já tô feliz com o resultado, mas se der pra melhorar mais ainda, pro dia da corrida nós vamos tentar melhorar sim, cara. Mas eu agradeço todo mundo que assistiu esse vídeo. Para quem quiser ver a primeira parte do vídeo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu não sei se eu falei, foi essa bateria aqui, cara, é de bicicleta elétrica, para quem quiser fazer uma adaptação, que ela é muito boa, cara, porque ela é bem forte, potente, tem 15 ampere-hora, ela pode descarregar toda praticamente e voltar à vida de novo, porque ela é uma bateria de ciclo profundo e não é tão cara, 200 e poucos reais. É mais bateria, mais barato que
bateria de moto, cara. Bateria de moto, quando chega lá 12 amperes, 10 amperes, cara, é uma fortuna. Isso aqui com 200 e poucos reais, a bateria de 15 amperes, que ali ela não estraga, cara. Ela dura anos, cara, muito tempo. Ela foi feita para trabalhar direto, né? É descarregar, carregar, descarregar, carregar, que é para bicicleta elétrica. E brigadão de novo, cara, a todos os patrocinadores que tá fortalecendo esse vídeo e a Boxe Solda por ter convidado nós para esse evento, que tá virando um evento histórico, cara, muito top. E nós estamos dando sangue e suor, cara, para nós trazer o conteúdo de mais qualidade possível, cara, o mais caprichado possível. E a única coisa que eu peço pra vocês, cara, é que se inscreva no canal, não custa nada, cara, e que segue nós nas redes sociais tudo aí. E que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, galerinha. Ó, espero vocês na Boxe Day. Valeu!